Pode se assentar. Louvo ao Senhor pela oportunidade, agradeço a Deus, os pastores, pastor Marcos Alvim. Como a irmã Rita disse, quando a gente sobe aqui, irmão, a gente treme. O nosso coração fica acelerado. E isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal, né? Costumo dizer que muitos têm brincado com esta palavra, irmãos, mas eu tenho muito temor e tremor por esta palavra. Sabe por quê? Porque esta palavra ela traz vida. Porque essa palavra ela restaura. Porque essa palavra ela dá direção. E nós não podemos brincar com esta palavra, irmãos. Porque essa daqui é a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ia pedir para o Adriano me ajudar aqui de novo. Adriano, Bernardo, amém? Se puder ligar a televisão aqui, Adriano, colocar aqui. Livro dos Juízes, capítulo 6, versículo de número 11, se você quiser abrir a sua Bíblia aí. E nós vamos decorrer nesses versículos, irmãos, até o 16. Juízes 6, 11, uma palavra bem conhecida, né, que fala de Gideão. Mas nesta manhã, o Senhor ele me deu um tema para esta mensagem. E o tema que o Senhor me deu foi esse: recebendo um chamado em meio à crise. Recebendo um chamado em meio à crise. E a palavra de Deus diz assim no versículo 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biezita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo. Perdão, irmãos. E Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar. Volta lá um pouquinho, Adriano, no 11. Para o salvar dos midianitas. Amém? Irmãos, eu vou decorrer, fica com a tua Bíblia aberta aí. Nós vamos até o versículo 16. E a palavra de Deus nos fala, se você ler os versículos anteriores, do 1 ao 11, a palavra de Deus vai mencionar que o povo de Israel passava por uma grande crise. O povo de Israel, o povo de Deus estava cativo, estava sendo assolado há 7 anos pelos midianitas. E a palavra de Deus, irmãos, nos fala que o povo de Deus plantava, os midianitas vinham e pegavam tudo que o povo de Deus semeava. Eles vinham e roubavam os seus gados, as suas ovelhas. Eles vinham e devastavam tudo. E há 7 anos o povo de Deus sofria com isso. E a palavra de Deus nos diz, até o versículo 11, pastor Isaac, que o povo de Deus e Deus fala ao povo dele: olha, vocês estão passando por essa situação porque Moisés, quando desceu do monte, deixou uma ordenança que vocês não deveriam adorar outros deuses, e vocês têm feito aquilo que não é bom aos olhos de Deus. E o povo era assolado. E a palavra de Deus nos fala, os estudiosos nos falam que o povo de Israel, eles viviam esta rotina. Moisés vem, Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito, e de tempos em tempos o povo fraquejava. E aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, não foi diferente. O povo de Deus tinha mais uma vez fraquejado. E a Bíblia fala, e a história fala, que os midianitas, eles vinham e saqueavam o povo de Deus. Tudo que eles plantavam, tudo que eles semeavam, os midianitas vinham e roubavam. E aquele tempo era um tempo de muito desespero, era um tempo de muita preocupação. Aquele tempo era um tempo de muita dificuldade.
E aí, irmãos, no versículo 12, a palavra de Deus diz assim: e então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Irmãos, e estava Gideão. Gideão estava lá, malhando o trigo. Só que ele não estava malhando o trigo no lugar onde tinha que ser feito. A história, os estudiosos falam que Gideão estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Porque o povo de Deus, eles plantavam, eles tinham que esconder aquilo que eles plantavam, porque senão os midianitas vinham e roubavam. E naquela época era costume você malhar o trigo em colinas altas, em lugares altos, porque você malhar o trigo é você separar a semente da palha. E quando você malha o trigo em lugares altos, o próprio vento te ajuda naquele trabalho. Mas a palavra de Deus fala que neste momento Gideão, ele estava escondido, malhando o trigo. E aí vem a primeira reflexão de Deus para a minha vida e para a tua vida. Há mais ou menos 1 ano e meio, irmãos, nós estamos malhando o nosso trigo escondido. A nossa rotina mudou. A minha rotina mudou, a tua rotina mudou. Você não pode mais subir para a colina para malhar o teu trigo. Você tem que malhar o teu trigo escondido. Não é assim? O home office, você não pode sair de casa. As suas ações são limitadas por ordenanças do nosso governo, dos médicos. Diante desta situação, diante desta crise que nós estamos enfrentando, nós estamos malhando o nosso trigo em lugares diferentes. Nós temos que se adaptar a coisas diferentes. Quantas pessoas foram roubadas, foram saqueadas, perderam os seus negócios por conta desta pandemia? Quantos profissionais liberais que tinham uma colina para malhar o seu trigo e hoje estão escondidos dentro de uma caverna, e hoje estão malhando o teu trigo em lugares inapropriados diante desta crise? E a Bíblia fala que Gideão passava pela mesma coisa. E Gideão estava na mesma situação. Mas naquele dia, irmãos, um anjo aparece a Gideão. E a palavra de Deus diz que o anjo lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. E nessa noite, o anjo manda dizer para você: o Senhor é contigo, igreja valorosa. O Senhor é contigo. Talvez você esteja malhando o teu trigo escondido, trancado dentro de uma caverna, mas o Senhor diz a você que Ele é contigo. Irmãos, eu fui pesquisar em fontes de referência, pastor. Fui buscar na Bíblia, fui buscar em Bíblias de estudos. E vários estudiosos, Isaac, eles afirmam a mesma coisa: que este anjo que aparece a Gideão é o próprio Jesus. Sabe por quê, pastor? Porque este anjo falava com autoridade. Porque este anjo falava com autoridade. E os estudiosos, Isaac, eles dizem que para falar com aquela autoridade tinha que ser Deus ou o próprio Jesus. E nesta manhã, o próprio Jesus diz para você que Ele é contigo, varão valoroso. Irmão, sabe o que Deus me deixa de lição neste versículo? Que o Senhor, Isaac, Ele enxerga coisas em nós que nem nós mesmos sabemos, que nem nós mesmos enxergamos, que nós temos valor. Deus enxerga qualidades em mim, Deus enxerga qualidades em você, que o homem não enxerga. Mas Deus te conhece, mas Jesus te conhece, e Ele manda dizer que Ele é com você neste dia. E você quer um sinal disso? Você está aqui de pé. Você está aqui
mesmo tendo que malhar o seu trigo escondido, você está aqui nesta manhã, você encontrou força e você está aqui. Oh Jesus. Versículo 13. Irmãos, mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Irmãos, talvez você esteja igual o Gideão nesta manhã, porque o anjo aparece, fala que ele é um varão valoroso, e na hora que Gideão ele abre a boca, da sua boca só sai palavras de desânimo. E irmãos, eu falo porque aqui na Vila Maluf não tem gente assim não, mas lá fora tem. A gente toma as nossas atitudes ou as coisas começam a acontecer, e a primeira coisa que a gente faz é falar que Deus já não está mais com a gente. Porque em outras traduções diz que Gideão ele fala para o anjo, ele fala para Jesus: o Senhor nos abandonou. E às vezes as circunstâncias, elas fazem isso com a gente. Às vezes as lutas, elas fazem isso com a gente, da gente olhar, da gente chegar ao ponto da gente olhar para a situação, da gente olhar para a palavra de Deus e a gente falar: parece que Deus está me abandonando, parece que Deus me abandonou, parece que as coisas não dão certo para mim. Sabe por que Gideão estava com essa expectativa, irmãos? Porque você imagina, 7 anos, Isaac, você trabalhando escondido, você plantando, as pessoas levando o que você planta, o fruto do teu trabalho sendo em vão. Irmãos, eu não sei quem já foi roubado aqui, mas é muito difícil você trabalhar muito e com o suor do teu rosto você conquistar algo e vir alguém e levar. Alguns anos atrás, na mega vigília, né, Márcio? Eu encostei meu carro aqui, ó, na porta da igreja. Nós tínhamos uma reunião antes da vigília, e a Martinha ficou com o Pablo, bebezinho ainda na época, e veio 2 assaltantes e roubaram o meu carro. Irmãos, eu não vou mentir para vocês, é uma coisa que deixa a gente chateado, é uma coisa que perturba o nosso coração, porque a gente luta, porque a gente batalha para conquistar aquele bem. E Gideão não foi diferente. Gideão ele estava tão cansado daquela situação, ele estava tão desgastado por aquele mal, que ele responde o anjo desta forma: os meus pais diziam dos milagres que Deus operou lá para tirar o povo de Israel do Egito, que o Senhor abriu o mar vermelho, mas parece que o Senhor me desamparou, parece que o Senhor nos desamparou. Talvez você esteja com o mesmo sentimento nesta manhã. 1 ano e meio, quase 2 anos, irmãos, nós nessa situação, trancados dentro de casa, com os nossos movimentos limitados. Talvez você teve muitas perdas, como a irmã Rita disse, talvez o Senhor recolheu algum parente teu, um amigo, né, Donizete? Quantas perdas! E talvez você nesta manhã esteja igual ao Gideão. Talvez você esteja abalado pelos 7 anos de perdas. Irmãos, é natural às vezes a gente se sentir abandonado. É natural porque nós somos carnais, porque nós somos de carne, nós somos de osso, nós temos sentimentos. Mas Jesus continua mandando dizer para você que Ele é contigo, varão valoroso. Mas Deus manda eu continuar dizendo para você que Ele é contigo. O Senhor é contigo. Versículo 14, Adriano.
Aleluias, versículo 14, aleluias. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E aí, irmãos, Jesus, ele tem sempre uma palavra de incentivo, de vitória. E Jesus, nessa noite, independente da tua luta, da tua circunstância, Jesus manda você continuar caminhando. Jesus manda você continuar lutando. Jesus manda você continuar na batalha. Jesus manda você continuar na peleja. Que Ele é contigo, que Ele está te enviando. Continue caminhando, continue lutando, continue batalhando, porque o Senhor é contigo. E na hora, irmãos, que Jesus ele fala, que o anjo fala para Gideão: vai nessa tua força, a palavra de Deus me deixa outra lição. Sabe que lição, Samuel? Que você não precisa estar se sentindo um super-homem para Deus fazer a obra na tua vida. Talvez você entrou por essas portas nesta manhã com a tua força, com a tua fé desse tamanho, com pouca força, diante de tantas lutas, diante de tantas circunstâncias. Mas o Senhor manda você continuar caminhando, que Ele é contigo. Mas o Senhor manda você continuar caminhando, que Ele é contigo. Talvez a tua força não dê para você ir caminhando, mas se dá para você ir se arrastando, irmãos, vai se arrastando. Talvez as suas forças não permitam que você corra. Se dá para você caminhar devagarzinho, caminhe devagarzinho, mas não pare diante da presença de Deus. Não pare diante dessa peleja, não pare diante desta luta, que o Senhor dará livramento através da tua vida, que o Senhor dará livramento através da tua vida. Ah, irmãos, Deus é bom. 16, Adriano. E aí, irmãos? Perdão, volta o 15 lá, Adriano. Olha o que Gideão responde. Ele disse: ai, Senhor meu, com quem livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Irmãos, olha o que o Samuel ministrou aqui. Olha o que o Samuel ministrou aqui. Talvez você esteja se arrastando, caminhando muito devagar, porque você se acha pequeno, porque você acha o menor da tua casa, porque você se acha esquecido muitas das vezes. Mas Deus manda dizer novamente que Ele é contigo. Deus manda você continuar caminhando, que Ele vai dar livramento no meio da tua casa, no meio da tua família. E você que pensa que é o menor, como Samuel já bem ministrou aqui, Deus pega o menor e coloca na frente, irmãos. Sabe por quê, Isaac? Eu estava lendo essa semana a passagem de Davi e Golias. E quando a Bíblia começa a detalhar a respeito de Golias, porque a Bíblia detalha, fala que Golias tinha mais de 2,90 metros, que a couraça que Golias usava pesava mais de 60 quilos, irmãos. Talvez 60 quilos era o peso de Davi. Talvez 60 quilos era o peso que Davi tinha, porque a Bíblia fala que Davi era um menino, porque Davi era o menor da casa do pai, porque Davi ele era o esquecido da casa do pai, porque Davi ele não estava na batalha. Talvez ele não tinha estrutura para isso, Isaac. Talvez Davi ele não tinha corpo. Mas, irmãos, Deus ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, agindo da maneira que Ele quer. E talvez você tenha se sentido o menor da tua casa, como já foi ministrado aqui neste altar. Se Deus quiser, Ele usa o menor para confundir o grande. E Deus passa na frente mesmo, irmãos. E Deus passa na frente mesmo. Sabe por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas. Porque Ele está no controle de todas as coisas.
E esta mensagem, esta palavra deixa algo para o meu coração e para o teu coração nesta manhã. Sabe que mensagem que Deus deixa? Deus deixa que mesmo eu sendo pequeno, mesmo eu sendo menor da minha casa, irmãos, eu posso ser um veículo, eu posso ser um canal de bênção no meio da minha família, no meio da minha cidade, no meio do meu país, no meio dos meus amigos, irmãos. E você pode ser isso. Porque Deus, Ele pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus faz isso. Deus faz, Isaac. Irmãos, eu acredito que se eu abrisse oportunidade para muitos subirem nesse púlpito agora, né, pastor Marcos? Muitos diriam de onde Deus me tirou e onde Deus me colocou. Meu pastor é um testemunho vivo disso. Um roqueiro, louco, cabeludo, louco. E aí, irmãos, Deus levanta o pastor Marcos Alvim, né, pastor? Coloca ele em destaque lá na empresa, dá um ministério para ele, através de uma palavra, através de uma ordenança. E hoje o nosso pastor é o pastor vice-presidente do campo de Suzano. Você acha que meu Deus brinca, irmãos? Meu Deus não brinca. O nosso Deus não brinca não, pastor. O nosso Deus é um Deus que Ele faz do pó, irmãos, um vaso de honra. Talvez você esteja igual o Gideão, oprimido, desanimado, mas Deus manda eu continuar dizendo para você nessa manhã que Ele é contigo. Oh, Deus maravilhoso, eu sinto a presença do Altíssimo neste altar. Ele é contigo, irmãos. Oh, pastor Isaac. Oh, pastor Isaac, quem diria, né? A gente estudando lá no Oswaldo de Oliveira Lima. E aí, irmãos, Deus tira a gente do nada assim, ó. Coloca a gente em lugar de destaque numa empresa. Né, pastor Isaac? Deus faz essas coisas, Samuel. Samuel louco, perdido, irmãos. Estou mentindo, Samuel? Irmãos, quantas vezes eu andava aqui no bairro e vi o Samuel louco, perdido. Hoje de manhã o Samuel aqui dirigindo um culto bonito, falando das maravilhas de Deus, irmãos. Deus pega o menor, irmãos. Deus pega o menor e usa. E aí no versículo 16 a palavra de Deus diz assim: e o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Irmãos, eu fui estudar isso. E se você ler os versículos posteriores, a palavra de Deus fala que não juntou só os midianitas, mas juntou os midianitas mais algumas nações que viviam no deserto, irmãos. Eles armaram o acampamento, pastor, contra o povo de Deus. Mas sobre a vida de Gideão existia uma promessa. E a promessa era o seguinte: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fosse um homem só. Paulinho, o que você está querendo dizer? Deus está dizendo para você assim, ó: pode ter um exército contra você, pode ter uma nação lá dentro da tua casa, pode ter um gigante chamado Golias lá, mas Deus manda dizer que você o ferirá como se fosse um só homem. Deus manda dizer que você terá vitória. Irmãos, Deus chama a Gideão em meio à crise. E a palavra de Deus continua, Isaac, dizendo que Gideão, ele vê alguma coisa diferente naquele chamado. E ele faz prova com Deus. Pela primeira vez ele faz prova com Deus. Eu vou correr aqui, irmãos. E Deus responde a prova que Gideão faz. E Deus dá uma ordenança para Gideão. E Deus fala assim para Gideão: Gideão, é o seguinte, agora que eu já respondi aí a tua prova, a tua solicitação, agora você vai fazer o que eu estou te mandando. Você vai lá na casa do teu pai, pega aquele altar de Baal que tem lá e destrói, daqueles deuses que tem lá.
Vai lá, Gideão. Pega lá aquele altar de Baal que tem lá e derruba tudo. Irmãos, e aqui Deus me deixa outra lição. Deus, ele nos chama, mas Deus dá uma ordenança para Gideão. Sabe o que, Isaac? Para Gideão colocar a casa dele em ordem. Quando Deus fala, Gideão, vai lá e destrui aqueles altares que tem do teu pai lá, Deus está dizendo para Gideão, Gideão, vai lá e coloca a tua casa em ordem. E aí, irmãos, tem um ponto aqui que é importante para a minha vida e para a tua vida. Que para Deus operar um milagre, que para Deus dar o livramento, nós precisamos estar com a nossa casa em ordem. Não adianta você querer adorar a Baal e adorar a Deus, que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Talvez o Senhor já te deu a ordenança, Deus já te deu a palavra. E talvez as coisas não estejam acontecendo ainda porque você precisa colocar a tua casa em ordem. E a Bíblia fala que Gideão ele ficou com medo de ir lá durante o dia. Ele pega 10 servos, pastor, do pai dele. Ele se reúne com eles, Isaac. E durante a madrugada ele vai lá e derruba o altar de Baal e de Azira. Irmãos, aquele tempo de deserto estava sobre aquele povo, porque eles estavam adorando a outros deuses. E muitas das vezes, irmãos, os desertos, Isaac, que nós passamos em nossa vida, são frutos das nossas escolhas, são frutos das nossas decisões, irmãos. Eu já disse isso. Foi Deus que fez a pandemia? Foi o laboratório que fez a pandemia? Não foi. Sabe quem fez? O próprio homem com a tua ganância. Deus tem culpa nisso? Nenhuma. 400 mil mortes, mais? Não. Deus tem culpa? Deus não tem. De que se queixa o homem dos seus próprios pecados? Irmãos, da sua própria ganância. Deus mandou muitos terem muito e outros não terem nada e ter que se sujeitar a comer bicho, a comer morcego. Essa é uma ordenança de Deus? Foi Deus que deu esta ordem para o homem? Dizem que este vírus veio daí, da mistura lá que o chinês foi lá e comeu um morcego. A culpa é de quem? A culpa é nossa, irmãos. A culpa é do próprio homem. Sabe por quê? Porque você vai lá na China. Meu diretor, ele viaja muito para lá, ele comenta isso comigo. E você chega lá, irmãos, poucas pessoas têm muito. Poucas pessoas têm muito dinheiro. Poucas pessoas esbanjam o dinheiro. E a maior parte da população, que não é diferente aqui no Brasil, tem que se sujeitar a comer gafanhoto. Você acha que eles comem gafanhoto porque é bom? Vocês acham que eles comem barata porque é bom? Eles comem, irmãos, porque eles não têm recurso, é o que eles têm para comer. E a culpa é de Deus? Da ganância do homem? Porque nós temos isso dentro da gente, irmãos, como a nossa irmã Rita falou. Eu louvo ao Senhor pelo Brasil, que nós temos isso dentro da gente, né? A gente vê uma pessoa passando necessidade, o povo de Deus na sua maioria, o povo brasileiro na sua maioria é um povo caridoso. E você acha que essa crise que a humanidade está passando, a culpa é de quem? Sabe por quê, irmãos? Porque levantaram altares a outros deuses. Porque tem altares dentro de nossas igrejas, pastor Marcos, a Baal, a Azira, a Mamon, o Deus do dinheiro. E nós estamos colhendo o fruto disso. Sabe por quê? Porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E Deus dá uma ordem para Gideão. Gideão vai lá e derruba os altares do seu pai. E nessa manhã Deus manda dizer para você: chega lá na tua casa e derruba os altares de Baal que tem lá. Irmãos, eu não sei o que tem lá não, mas Jeová sabe. Derruba os altares de Baal. Coloca a tua casa em ordem lá. Jesus manda dizer para você: coloca a tua casa em ordem. Do que você está falando, Paulinho? O caminho está dentro da tua casa? A verdade está dentro da tua casa? A vida está dentro da tua casa? O que o pastor Isaac falou aqui? Jesus disse: eu sou o caminho. Irmãos, o caminho de Deus ele não tem confusão. O caminho de Deus ele tem perdão, Isaac. O caminho de Deus ele tem amor.
O caminho de Deus, ele tem bondade. O caminho de Deus, ele tem compreensão. A verdade, eu sou a verdade. A verdade está dentro da tua casa, está dentro das tuas atitudes. A verdade, Isaac. Falar a verdade, viver a verdade, se apartar do mal, se apartar da mentira. Esses são altares que nós colocamos em nossas vidas, irmãos. E o Senhor nesta manhã manda nós derrubarmos esses altares para Ele operar um milagre. Talvez tenha um altar de Baal lá chamada falta de perdão dentro da tua casa. Mas o Senhor manda dizer para você: derruba o altar, que eu vou operar na tua vida. Irmãos, a palavra de Deus fala que mesmo que nós sejamos infiel, Deus permanece fiel para conosco. Mas irmãos, Deus ele não trabalha no meio da sujeira. Deus ele não trabalha em meio à mentira. Não adianta você falar assim: eu menti, Deus me abençoou, que é mais uma mentira. Deus ele trabalha com verdades. Deus ele trabalha com amor. Deus ele trabalha com domínio próprio, sabe, os frutos do Espírito. É com isso que Deus opera, Samuel. E a palavra de Deus fala que Gideão vai lá e põe a casa em ordem, irmãos. E aí de repente, sabe o que acontece? O povo acorda de manhã, vai investigar quem derrubou os altares, pastor. E chega à conclusão que foi Gideão. Aí, irmã Ivonete, sabe o que acontece? Um povo que Deus livrou do Egito, um povo que Deus deu maná lá no deserto, o povo que Deus operou grandes obras, que abriu o mar. O povo fica revoltado, Lelis. Fica revoltado, e tinha uma ordenança lá de Moisés, lá para não adorar outro Deus. Eles vão até a casa de Gideão para matar Gideão. E eles chegam lá diante da casa de Gideão. E o pai de Gideão já sai para fora. E eles falam: cadê Gideão que derrubou os nossos altares? E o pai de Gideão ele fala o seguinte: se Baal fosse tão poderoso, por que ele permitiu que o altar dele fosse derrubado? Irmãos, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Se Baal fosse tão poderoso, por que ele permitiu que o altar dele fosse derrubado? E aí, pastor, eu fico com outra lição agora, vindo fresquinha do céu. Sabe o que o mundo mais teme hoje? É a morte. Sabe por quê? Irmãos, não vou radicalizar aqui, não vou ser hipócrita, nada disso, tá? Mas nós estamos, pastor, diante de uma luta, diante de uma guerra, que não adianta você ter dinheiro. O pai do Yudi lá, do Bom Dia e Companhia, ele falou que ele com dinheiro, irmãos, ele chegou, Isaac, no hospital e falou: quanto que é? Quanto que é para vocês internarem meu pai aí? E aí sabe o que falaram para ele? Não adianta você ter dinheiro, não tem onde colocar. E aí ele pegou o pai dele e levou o pai dele lá para o hospital público e conseguiram uma vaga para o pai dele. E aí, irmãos, não adianta você ter dinheiro diante de uma situação dessa. Porque na hora que o vírus pega, Doni, você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode estar no hospital que você tiver. Nosso prefeito Bruno Covas, irmãos, não adianta. Não adianta você ter dinheiro, você ter poder, você ter influência diante de uma situação, irmãos, que a humanidade não tem domínio. Mas sabe o que eu louvo ao Senhor? Eu louvo ao Senhor porque o pastor Isaac, ele sobe aqui, a irmã Rita, ela subiu aqui, e muitos sobem aqui, o meu pastor, eles sobem aqui, diante de uma dificuldade, diante da morte, e eles dizem: onde está a morte? A tua vitória. Sabe por quê, irmãos? Porque a chave da morte está nas mãos furadas de Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto o mundo teme a morte, irmãos, como o pastor disse, a morte é um caminho, a morte é um veículo para nos levar mais perto do nosso Jesus. E aí, irmãos, o povo se revolta contra Gideão. E aí o povo está na frente da casa de Gideão para matar ele. E aí, Isaac, de repente vem a notícia: ó, é o seguinte, os midianitas se ajuntou com um monte de gente aí, ó. Eles estão lá no vale lá, e eles vão devastar tudo.
E aí, irmãos, a diferença do que serve para o que não serve, pastor. A Bíblia fala que Gideão se levanta. E Gideão começa a convocar o povo. É o seguinte: vamos para a guerra. Vamos para a batalha. Vamos para a peleja. E ele vai até Manassés, ele vai até as tribos. E ele começa a convocar o povo para a guerra. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era corajoso. Porque ele era corajoso? Não, sabe por quê, pastor? Porque ele estava debaixo de uma ordenança. E Deus tinha feito uma promessa para ele, que Deus iria com ele, que Deus daria a vitória, que os midianitas seriam como um homem só. E Gideão, depois que ele coloca a casa em ordem, ele junta o povo e vai para a batalha. E aí, irmãos, o negócio fica forte. Lá no capítulo 7, Gideão reúne o povo da sua tribo, o povo de Manassés, de Azer, de Zebulão, de Naftali. E na hora que ele faz o censo, pastor, ele conseguiu 32 mil homens. Oh, glória, hein? O que uma pessoa de coragem não faz, né? Talvez, irmãos, as coisas não estejam funcionando na tua casa porque tem muito desanimado lá. Deus hoje te institui como Gideão. Se levanta lá, convoca o povo para a luta. Colocou a casa em ordem? Colocou? Então, na hora que você chegar na tua casa, você vai levantar o povo e vai falar assim: gente, se levanta que a gente vai para a batalha. O gigante é grande, a multidão é grande, o exército é grande, mas sobre a minha vida existe uma promessa, porque Deus falou que Ele é com você. Então você vai se levantar, você vai reunir o povo para a batalha. Oh, Deus poderoso. Gideão, ele reúne 32 mil homens. E aí Deus olha assim e fala: 32 mil? Ô Isaac, 66, 67 é muito. Aí Deus fala assim, pastor Marcos: Gideão, faz o seguinte, quem tiver com medo, quem tiver chorando ou tremendo de medo, irmãos, lê lá no capítulo 7. Dos 32 mil, tinha uma parte que estava se tremendo de medo, com medo da morte. Isaac estava tremendo de medo, com medo da morte. E aí Deus fala para Gideão: Gideão, é o seguinte, quem tiver com medo, manda voltar para casa. E aí, pastor, dos 32 mil, 22 mil foram embora. Aí ficou 10 mil. 10 mil, de 32 ficou 10. 22 mil, Doni, foi embora, com medo. Irmãos, o amor de Deus lança fora todo medo. Não estou dizendo para você andar sem máscara. Não estou dizendo para você tomar cuidado. Porque os médicos falarem é para fazer. Mas sem medo. Sem medo. Você tem que ir para a batalha, vai para a batalha. Você tem que lutar, vai lutar. Você tem que chamar o povo dentro de casa para a guerra, chama o povo para a guerra. Sem medo. Sem medo da morte. Tenha certeza da tua salvação. Tenha certeza de que Deus, Ele é com você. Tenha certeza que Deus, Ele não te desampara. Tenha certeza que o Senhor, Ele supre todas as tuas necessidades. Tenha certeza que o Senhor entregará os medianitas nas tuas mãos. Tenha certeza disso. E 22 mil vai embora, Luizinho. E aí, Selminha, fica 10 mil. Aí eles vão para a beira do rio. E aí Deus fala assim: ó, ainda tem muita gente. 10 mil é muito, Gideão. Irmãos, 10 mil era pouco para o exército que tinha lá. Mas para Deus era muito. Selminha, Deus manda eu falar algo para você. Às vezes você e o Luizinho, vocês pensam que são poucos, que vocês estão sozinhos, que vocês são os menores. Mas Deus manda falar que Ele está com vocês, que é para vocês se levantar e chamar o povo para a peleja, que Ele vai dar vitória lá dentro da tua casa, dentro do teu lar, viu, Luizinho? Em nome de Jesus. E aí, Samuca? O povo vai para a beira do rio, e Deus fala assim, ó: Gideão, quem se ajoelhar para tomar água, você tira fora. Quem pegar a água e levar até a boca, você separa para a peleja. E aí, irmãos, de 10 mil só ficou 300, Isaac. De 10 mil só ficou 300. E sabe o que isso me deixa de lição? Que na batalha, irmãos, que na guerra,
você tem que estar atento. A tua visão tem que estar atenta para todos os lados. Vigia lá dentro da tua casa, vigia dentro do teu lar, vigia o que está acontecendo ao teu redor. Não enfia a cabeça lá dentro do rio para tomar água, não. Não fique disperso, porque Deus, Ele usa pessoas vigilantes, sabe por quê? Porque o nosso inimigo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, irmãos. Todo dia são flechadas, todos os dias são armadilhas, todos os dias são planos de Satanás para destruir a minha casa, para destruir a tua casa. Por isso, vigie. Se precisar parar para beber água, pare. Mas, irmãos, pega a água do rio e leva para a boca. E ó, vigilante. E aí, mais 9.700 foram para casa, irmãos. E aí, Isaac, eu imagino o Gideão, na hora que ele está fazendo o censo lá, que Deus manda. E aí, pastor, você não vai? Você não vai, você não vai, você não vai, você não vai, você também não vai, você também não vai, você vai, só você vai. Você não vai, você não vai, você não vai, só você vai. E aí, Isaac, Deus fala, agora ficou bom, Gideão. Agora sim ficou bom. E aí, irmãos, mesmo assim Gideão ainda continua. Porque a palavra de Deus fala nos versículos anteriores que Gideão ele faz prova com Deus por 3 vezes. E mesmo assim ele fica com o teu coração aflito, porque, Léo, era muita gente para somente 300. E aí Deus dá uma estratégia para Gideão, e Gideão vai lá no acampamento do inimigo. E a hora que ele chega lá, ele vê o povo falando, rapaz, eu tive um sonho. Não sei se foi um sonho, se foi uma visão, mas eu sonhava, rapaz, que vi um rolo por cima da gente e esmagava a gente. Irmãos, e batia com a prova que Gideão tinha feito com Deus. E aí, pastor, aquilo encheu Gideão de coragem, aquilo encheu Gideão de fé. E Deus deu uma estratégia para ele, ó, você vai atacar eles à noite. Você vai fazer o seguinte, divide em 3 turmas. Começa a fazer barulho, começa a gritar, acende as tochas, Isaac. Acende as tochas, irmã. Acende as tochas e vai para a peleja. E meus amados, se vocês lerem lá no versículo 7, do capítulo 7, do versículo 3 em diante, irmãos, os 300 faz um barulho, pastor. E eles começam, acredito que bater panela, bater tamborim, irmãos, e eles começam a dar glória, e eles dizem assim, nós vamos em nome do Senhor, e em nome de Gideão, nós vamos em nome do Senhor, em nome de Gideão. E aí, meus irmãos, imagina de madrugada, irmã linda, o povo dormindo, daqui a pouco, pastor, eles acordam com o barulho do Léo batendo na bateria, do Luquinhas no teclado, do Filipão no baixo, o Samuel louvando, e aquilo começa a colocar medo neles, e eles se assustam, e a palavra de Deus fala que há uma grande confusão entre eles se matam, e os que não se matam fogem. Sabe por quê, Isaac? Porque Deus deu uma ordem, e Gideão foi corajoso, ele foi valoroso, como lá no primeiro versículo. Ele ouviu a voz de Deus, ele seguiu os mandamentos de Deus, ele fez a vontade de Deus, e Deus deu vitória ao povo dele, irmãos. Depois de 7 anos, irmãos, de roubo, irmãos, de eles serem lesados, Deus dá a vitória ao povo dele, através de 300 homens. Como Samuel ministrou, irmãos, o livramento vai chegar lá na tua casa. Para os irmãos que estão na live, o livramento vai chegar aí, a bonança, a provisão vai chegar aí de onde você menos espera. Mas aí eu vou te pedir uma coisa: continua fazendo barulho. Continua fazendo barulho. Fazendo barulho com a tua fé, fazendo barulho com a tua oração, fazendo barulho com o teu louvor, fazendo barulho com o teu clamor, fazendo barulho com as tuas súplicas. Não se cale diante da situação, não se cale diante do exército do inimigo, não se cale diante desse exército, mas se levanta você e os 300 para a batalha, que Deus vai te dar vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus, pastor.